Fala galera, Podcap na área. Estamos iniciando um novo quadro do canal da CAP, que é a Igreja Comunidade de Adoração Profética. Somos parte desta comunidade. Estamos aqui iniciando este novo quadro. E o tema será música e adoração. Hoje vamos fazer esse tema. E vamos fazer mais vezes. Hoje é o primeiro episódio. Hoje vamos iniciando com o pastor Danilo Barros, é pastor e músico. O tema hoje é música e adoração. Muito bom falar sobre esse tema. Maravilhoso. Temos muitas curiosidades. Polêmica. Temos várias perguntas polêmicas. Danilo Barros, como é que você está, senhor pastor? Como é que você está? Tudo Pai bem? do Senhor, varão, tudo bom? Pai do Senhor, povo. Estamos aqui, nessa tarde, abençoada, para a glória de Deus. Boa. Vamos bater um bate-papo gostoso. Tá aqui o Deco e o produtor Luiz ali também, músico, né? Músico. E estamos aí para agregar no reino de Deus. Boa, Amém? boa. Vamos lá, Danilo? Vamos já iniciar essa conversa. Uma pergunta minha. Já pergunta? Já, eu quero saber o que acontece. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria saber sobre música e adoração. Existe adoração sem música? Bom, você tocou num ponto muito interessante. Eu acredito que também é dúvida para muita gente, né? Cara, existe uma linha que separa muito isso. Porque assim, a música, ela é uma adoração. Mas a adoração não está resumida só à parte musical, né? Porque música, ela vem a palavra adoração, vem do latim. Do latim, ela quer dizer o quê? Reverenciar, elogiar, cultuar a algo ou alguém. Ou seja, não necessariamente cantar, não necessariamente tocar. A música é uma boa parte na adoração. E no hebraico, eu anotei aqui a palavra adoração no hebraico, ela quer dizer avodar, que quer dizer serviço, trabalho. Serviço. Ou seja, quem canta adora, quem toca adora também. E trabalha. E trabalha. Mas quem entrega um folheto também adora. Quem limpa uma igreja, limpa um banheiro, também adora. Não necessariamente adoração é música, mas música vai adoração. Boa. Então quer dizer também que trabalhar é uma forma de adorar a Deus. Exatamente. Trabalhar. Em dois aspectos. Não somente quando eu trabalho na igreja, numa denominação específica, mas quando eu estou no meu serviço, eu também adoro a Deus. Entendi. Assim como Paulo, ele fala isso aí, né? Boa, é verdade. Assim como os levitas trabalhavam no templo. Então quer dizer que a forma que eles estavam fazendo ali, tudo era uma forma de adoração a Deus. Exatamente. Não somente as questões de sacrificar animais ou só cantar, mas tudo aquilo que eles faziam ali para o templo ou anteriormente para o tabernáculo era uma adoração em forma de trabalho. Isso é questão de adoração. Porque assim, na nossa mente, quando a gente ouve a palavra adoração, a gente já vem a ideia da galera cantando, aquele clima gostoso que não deixa de ser uma adoração gostosa, que nós crentes gostamos dessas coisas, né? Mas adoração é um ramo que vai muito mais além do que o tempo gostoso na igreja, com os irmãos. É uma vida, né? Dá pra gente resumir a adoração no que o Paulo falou na carta de Romanos, capítulo número 12, verso número 1. Irmão, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele completa, que é o vosso culto racional. Isso é um culto inteligente, isso é um culto. Mas o que é? É quando eu me ofereço para Deus. Quando eu me ofereço é mais do que uma religiosidade, digamos assim. Porque às vezes a pessoa ela tá ali, tá trabalhando a obra do Senhor, tá fazendo tudo aquilo que a gente conhece como liturgia da igreja, né? Isso. Mas às vezes o coração dela tá longe de Deus. Tá longe de Deus. Tá fazendo aquilo simplesmente por aparência, assim como os fariseus, por exemplo. Exatamente. E é um desafio isso que o Paulo fala, se apresentar como sacrifício para Deus. Por isso é sacrifício. E ele vai dizer que esse é o verdadeiro culto. Porque se oferecer para Deus, automaticamente eu sou a oferta. A adoração sou eu. Você que tem que estar no altar. Não é o que eu faço, mas é eu. Muito bom. Foi por isso que Deus ele rejeitou a adoração do Caim. Porque ele levou a oferta. Ele esqueceu de ser oferta. É muito bom. Deus ele rejeitou não só a oferta de Caim, mas rejeitou o Caim. Porque o Caim ele tinha um coração perverso. O Abel não. O Abel ele levou a oferta e ele se ofereceu também como um sacrifício. Deus se atentou
para a oferta do Abel e para o Abel. Aí, Para o Abel. aí a adoração sobe. A verdadeira oferta é a que está no coração. É É, isso? sou eu, né? Somos nós. Tá certo. Na música, eu estava conversando com um amigo meu, comentei com ele sobre a gente fazer o podcast hoje. Eu falei para ele, perguntou para mim, Fábio, tem como, é o Anderson Nascimento. Ele falou assim, Fábio, tem como Deus ele fala por intermédio da música? Sim, sim. Eu consigo pregar com a música? Consegue. Exemplo disso é o Salmo. Salmo. Salmo a gente vê como livro, mas são cânticos, na verdade, né? E quem nunca foi ministrado pelo cântico 23? O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Nossa, principalmente quando nós estamos na luta, na prova, né? Nossa. Lê esse versículo pra gente, a gente chora. O Salmo 42 também, porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Isso é uma relação de Davi com Deus, mas serve de muita inspiração e de edificação para a nossa vida. Então, a música, quando ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela fala de maneira extraordinária. Ela fala. É engraçado que louvor, se eu não me engano, o original do louvor é elogio, elogiar, Isso. não é isso? E a quem eu estou cantando, eu estou elogiando. Exatamente. Né? Então, eu posso dizer que as músicas que falam, que pode ser pregada, né, baseado nisso que você falou, são as músicas que falam de Deus. Exatamente. Porque tem muitas músicas hoje que é meio que egocêntrica, visa mais o homem, sendo que a gente entendeu que a Bíblia, ela não é sobre o homem está envolvido tudo nisso, em tudo aquilo ali. Só que a Bíblia, o foco da Bíblia é revelar Jesus, do início ao final, né? Então quando Deus fala comigo, é quando Ele fala de si mesmo. Realmente. Como se fosse isso. Você tocou em algo muito interessante, porque assim, a proposta do louvor, Paulo diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A gente tem uma ideia de que, Deus, eu vou na igreja, fala comigo no louvor, sendo que na verdade a proposta do louvor, ele pode sim ministrar o meu coração, mas o propósito real do louvor é uma conexão entre eu e Deus, é eu me expressar diante de Deus. Então quando eu estou no momento do louvor, na igreja, na adoração, até mesmo em casa, o louvor é um instrumento que Deus deixou pra gente se conectar com Ele. Então o louvor em si, a letra precisa ser, o conteúdo precisa ser cristocêntrico. Letras que exaltam a Jesus, que exaltam o sacrifício de Jesus na cruz, que fala da obra que Jesus fez por nós. Isso é o perfeito louvor diante de Deus. Porque hoje em dia a gente tem muitos louvores que massageiam o nosso ego. Muito gostoso de se ouvir. Eu particularmente, todo mundo gosta de massagear o ego. Louvor que fala pra gente não chorar, que Deus vai fazer, que vai acontecer, que a prova vai acabar. São louvores que massageiam muito o nosso ego. Mas assim, a proposta não é essa, não é massagear o nosso ego, mas é engrandecer e exaltar o nome de Jesus Cristo. Essa é a proposta real do louvor. Boa. E assim, na Bíblia, qual foi de onde surgiu a música? De onde veio a origem disso tudo? Bom, a música ela é totalmente divina, a música ela é totalmente celestial, nasceu primeiro lá no céu. Boa. Em Jó, quando Deus Jó ele questiona Deus, né? A gente tem um padrão de adoração por Jó. Jó não questionou, Jó não adorou, não, Jó ele questionou. E quando Jó ele questiona Deus ele lança uma resposta para Jó. Está aqui no capítulo 38 de Jó. Capítulo 38, verso de número 6. Sobre em quem estão fundadas as tuas bases, olha que coisa linda. Ou quem assentou-se a sua pedra de esquina. Quando as estrelas da alva juntamente e alegremente cantavam e todos os seus filhos jubilavam. Isso, Deus ele está falando sobre o período que ele construiu. E ele pergunta para Jó, onde você estava quando eu fiz as coisas, quando eu criei os alicerces, quando eu criei os montes, quando eu fiz quando você estava. E ele disse mais no verso número 7, quando as estrelas juntamente cantavam. Então, lá no começo. Já existia antes. Quando Deus criou as estrelas já estavam cantando e disse mais, e os anjos se alegravam. No meio da edição, então, ou seja, a música ela não é terrena, a música ela é celestial. E você vê que em tudo, Deus ele é um Deus triuno. Nós já ouvimos falar da trindade, né? Então em tudo você vê as digitais de Deus, porque na mesma proporção que Deus é 3 em um Pai, Filho e Espírito Santo, ele deixou as suas digitais na música. Sabia disso? Não. Só existe música se houver ritmo, harmonia e melodia. Sim, isso aí é uma confusão. É uma confusão. É a mesma coisa eu e você. Nós somos feitos para o louvor de Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, se a gente olhar para a música, não tem como não ver Deus na música.
A digital de Deus então em todos os lugares. É porque eu fiquei pensando, cara, como a música tem influência no mundo. A música, no geral, tem uma influência muito grande. A frequência é muito boa. Nossa, e assim, tanto na igreja, em todas as igrejas, tem uma influência e tem uma grande influência no mundo também. Sim. Né? Porque imagina, como que seria, eu não sei se eu consigo imaginar, como que seria tanto as igrejas como o mundo, no geral, seria a humanidade sem a música, como que seria? Cara, seria... Será que a gente consegue chegar a esse Eu sou meio entendimento? suspeito a falar que sou músico, né? Isso faz parte do nosso cotidiano. Então a gente que é apaixonado, a gente vai engrandecer, né? Mas eu acho que seria sem graça, velho. Seria estranho, não seria? Seria esquisito. Eu Cara, particularmente, igual quando eu vou numa igreja, cara, um louvor tem que ser de qualidade, tem que ser bem ensaiado. Por quê? Porque eu gosto de música. E eu acredito que Deus gosta também, né? Isso é uma resposta muito boa, saber que vem de Deus. Porque eu sempre me perguntei e fiquei assim, cara, como que seria um mundo sem música? Quem que de repente falou, eu vou juntar um negócio aqui, outro ali, que eu tava vendo a genealogia do início, tem um pessoal lá que criaram a harpa e a flauta. O Jubal. Jubal, isso. Filho do Caim. Isso. Ele era o pai das flautas e das harpas. Pai, isso. Então, eu falei, cara, de onde o cara tirou essa ideia? Eu falei, deixa eu juntar umas cordinhas aqui e fazer. Sabedoria de Deus, né? Deus que faz, né? tem Deus jeito. tem propósito. E o que as músicas hoje, qual o poder da influência das músicas hoje dentro da igreja? Hoje, como sempre, né? Qual o poder dessa Cara, eu influência? acho que a música ela promove um ambiente muito mais leve. Você já percebeu que quando o camarada dele tá tocando com um fundo musical, a nossa atenção parece que a gente abaixa, a gente pensa, a gente presta um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque a música ela tem um poder envolvente. Seja ela boa, seja ela ruim. Uhum. Então acho que na igreja a música ela é muito importante. Em questão de adoração, de se expressão diante de Deus, porque a proposta de um culto é adorar a Deus. É adorar a Deus. Então, eu acredito que é muito importante para a adoração ter uma música de boa qualidade que louva ao Senhor. Boa. Eu tava vendo que, eu não sei se é a psicologia que diz, não tenho certeza, mas diz que sabe quando fica aquele fundo musical, um Sim. piano, se ele ajuda na concentração, para você Exatamente. prestar atenção. Eu, particularmente, muitas vezes quando eu vou orar, eu gosto de colocar um fundo musical, sem letra, Sim. para não tirar minha atenção. Isso, de certa forma, parece que eu me envolvo mais na oração, na concentração. É que a gente entra naquela... Nós temos que adorar a Deus de corpo, alma e espírito. Então a alma, ela é tocada na música. Mexe nas nossas emoções. Sim. Prepara a nossa alma para se conectar com Deus. O espírito está lá, ele sabe o que vai falar, mas a alma se envolve também quando você coloca a música. Se entrelaça sua alma com o espírito. E o corpo automaticamente, junto com a alma, vai dar uma relaxada a mais, entendeu? Até Eu pra acho dormir que é isso. bom Nossa, nossa. excepcional. Vai a dica aí pra quem tem. Vai dica a pra dica quem aí, tem- quem não dorme aí, tem- principalmente aqueles hinos mais parados, é uma boa, viu? Boa. Cara, uma dúvida que eu vejo que muitas pessoas têm é se o crente ele pode ouvir uma música cristã e a música do mundo. Pode ouvir? Bom, nós precisamos Qual a sua primeiro opinião sobre? pré-definir o que é cristã e o que é... É porque tem as músicas Mundo, cristãs né? que, cara, assim, desculpa. Tá bagunçada, né? Tem músicas cristãs que parece que Evangélicas, vamos dizer evangélico, gospel, vai. Música isso, gospel. isso, que é mais prejudicial que a música secular. É, que tem muita música gospel que é mais mercado do que adoração, né? Muito. É mais para engajamento, igual nós estávamos comentando, massageia o ego. Nossa. Queira ou não, tem muita música gospel que entra na classe carnal. Entrar na classe carnal, como? Porque Paulo, quando ele fala para Colossenses apresentar a Deus com cânticos, salmos e hinos espirituais, Espirituais. quer dizer que tem um hino carnal. Se tem um espiritual, tem um carnal. E como nós definimos o que é espiritual e o que é carnal? É quando o hino ele é para a glória humana. Tem até o mais usado hoje, é o sabor de mel. O sabor de mel ele é totalmente carnal. Por quê? Porque ele tem um tom de vingação, sabe? Vingança, quem não me viu, quem não me aplaudiu, quando me vê na bênção vai se arrepender, eu vou ser exaltado e o cara vai ser humilhado. Isso é de Deus. Imagina eu pegar essa música e colocar no ritmo trap, como ficaria? Meu Ficaria. Deus. Porque o que Jesus falou? Se o teu inimigo tiver fome, o que eu devo fazer? Você vai ficar na prova. Cara, você vai preparar a mesa, senta ele aí
e ele vai comer. Eu estava, A gente- estava lendo ontem, até eu falei para minha esposa um negócio que eu achei interessante. Jesus estava... Chegou um mestre da lei e perguntou para ele, né, o que ele devia fazer para dar a vida eterna. E Jesus falou para ele era judeu, e Jesus falou, vai lá, falou sobre as leis, faz isso, aquilo, sobre as leis, e no final, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ah, mas tudo isso eu tenho feito. É o jovem Aí- rico, né? Isso, jovem rico. E alguns não... Algumas versões não falam exatamente que ele era o mestre da lei, mas tem versão que fala que era o mestre da lei. Mas era um cara que entendia da lei, Sim. certo? Então ele trouxe a parábola na sequência do bom samaritano. Isso, Né? exatamente. E o bom samaritano teve um cara que estava saindo de Jerusalém para Jericó. Então, isso aí, cara, os salteadores foram lá, bateu nele, deixou quase morto lá. E passou um sacerdote e um levita. Cara, é um irmão teu, ele não ajudou. Aí veio um samaritano que eles não se davam bem com o judeu, o samaritano ajudou ele. Ou seja, o que eu tirei disso como lição? O nosso próximo, porque segundo a visão de Israel, o próximo era Israel ou quem vivia dentro de Israel, certo? Os Sim. outros eram, querendo ou não, inimigo, Sim. né? Porque adoravam vários deuses, eles não conheciam Havia uma resistência. o contra Deus de isso, né? Israel. Isso, então, esse era o próximo de Israel. Só que Jesus, ele abrangeu, ele falou, o seu próximo é aquele que precisa de você. É nesse sentido que eu... Aí Jesus perguntou para os discípulos, quem foi o próximo? Quem é o seu próximo? Aí eles responderam, aquele que usou de benevolência. É, Só que assim, a gente olha com olhar crítico pro sacerdote, pro levita, como se eles fossem ruins, né? Cara, o cara tá ali no chão, por que você não ajudou? Você é tão ruim assim? Porque a gente sabe que tem uma locomoção da sociedade meio ao caos, né? A gente tem o Chapecoense, o povo se movimenta, o povo no caos as pessoas se mobilizam. E lá estava o caos diante deles, eles não ajudaram. O porquê disso? Porque existia uma lei lá no Antigo Testamento dizendo que o sacerdote, o levita, não deveria tocar em cadáver. Então, para eles estavam olhando pro cara como se o cara já tivesse morto. a visão deles, então, já estava olhando que o cara estava morto. Não é que eu não sou podia ruim, tocar. existe uma lei e eu tenho que cumprir essa lei. Só que eles se esquecendo que a maior lei de todas é o amor. É. Tiago falou que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas. Ou seja, não é quando eu cumpro a lei e eu abandono alguém que é semelhante a mim, que precisa do meu amor. Cara, eu estou deixando de adorar a Deus. A maior adoração é o serviço. Se eu estou servindo, eu estou adorando a Deus. Então, eles esqueceram do principal. A lei principal é a lei do amor. Jesus nos ensinou isso. Isso é importante demais. E o nosso próximo, então, é? Nosso próximo, quem é? Quem é? Aqueles que necessitam da nossa ajuda, aqueles que a gente tem que, de fato... Exatamente. Porque é fácil eu ajudar quem tá sempre do meu lado ali. De repente eu vejo... Cara, oh Deus, me perdoa, porque muitas vezes... eu trabalho na rua e você vê uma pessoa caída, isso aqui, às vezes a gente não ajuda. É um assunto bem complexo, Sim. bem difícil de debater no meu ponto de vista. Bom, temos a pergunta da galera, as perguntas, agora vamos entrar aí Das nos... galeras. Das galeras. O pessoal tem perguntas polêmicas aqui. Ai, que medo. Vamos lá? Ó, Darlan dos Santos. Como? Darlan dos Santos. Darlan dos Santos. Dos Santos. Vamos lá. Ele perguntou, por que muitos cantores gospel cobram altos cachês e muitas exigências para cantar a Deus? Não acho errado receberem por isso, se for o caso de quem canta e vive da música. Sim. Porém, não concordo com os exageros descritos acima. Como entender tudo isso? O que acontece nesse meio que... Tá, vamos lá. Você meio que respondeu um pouco antes. Darlan dos Santos. Por que eles cobram tão caro? Vou dar uma resposta bem simples. Porque pagam. Pronto. Eles cobram caro porque tem gente que paga. Tem gente que paga. Se não tivesse ninguém que pagasse, eles não cobravam caro. É por isso que, o exemplo, acontece muito roubo de celular. Por quê? Porque tem gente que compra. Tem gente que compra. Exatamente. Patrocina o crime, né? Isso. E eu acho interessante entrar na questão da itinerância. Eu, particularmente, tá? É o Danilo falando. Está escrito em 2º livro de Danilo. Danilo. Capítulo número 2, verso de número 1. A itinerância, pra mim, não rola, não cola. Não cola. Cara, tantas igrejas precisando de músicos para adorar o Senhor, dentro das suas congregações. Igrejas que, cara, tinha tudo para fluir, mas o cara, ele quer sair da igreja dele e sair cantando em outras igrejas.
Igrejas que já tem música, já tem Sim, estrutura. Então é muito mais fácil eu ir lá e cantar numa igreja lá no Ceará, onde ninguém conhece a minha vida, não conhece a minha reputação, não sabe o que eu falo, não sabe da minha família. Cara, as pessoas vão lá, vai ouvir, nossa, como ele canta bem, nossa, como Deus usa ele. Eu quero ver o cara ele ser bênção na congregação onde ele tá. Eu quero ver as pessoas glorificar a Deus com o meu louvor na congregação onde eu congrego. Por quê? Porque ali tem que ter santidade, ali tem que ter boa reputação, ali tem que ter um bom caráter. Agora o cara ele vive uma vida de itinerância e ele ainda quer cobrar por isso. Você acha que muitos desses cantores gospel que cantaram várias músicas, fez até sucesso, Sim. e hoje a gente vê que a vida não é coerente com a palavra, né? Se desviaram da verdade. Sim, tem bastante. Você acha que tudo isso tem sido influência desses altos cachês? Dessas altas exigências? Eu acho que não. A gente sabe que o dinheiro ele tem um poder de corromper as pessoas. Acho que o dinheiro revela muito quem são as pessoas, né? Isso que eu falo. O dinheiro ele é mais revelador do que transformador. Porque as pessoas... o cara recebeu dinheiro, ficou mau caráter. Não, ele já era mau caráter. Porque tem muita gente com dinheiro que tem um caráter bom. Davi ele era rico. É verdade. Tinha vários defeitos, mas ele tinha um coração em Deus. Salomão ele era rico, mas ele tinha um coração em Deus. O Abraão foi um cara próspero demais. Não, e hoje também é porque a gente pensa muito, tipo, o cara é rico. Se o cara é rico, já era, já não presta. Não. Hoje tem muitos pastores que os caras têm dinheiro. Isso. Tem até alguns coaching e eles misturam, né, com o cristianismo. Eu sei que tem alguns que eu não sou muito fã, mas enfim. Muito a linha, né? É isso, mas tem muitos bons e que são ricos, né, e eu acredito que acrescenta muito no reino. Com certeza, com certeza. Além de estar trazendo nas palestras tudo a riqueza da palavra, né, de engrandecer a Deus e fortalecer os irmãos, acho que além disso também, provavelmente na congregação onde ele vai, também deve ajudar financeiramente. Não, com certeza. E algo interessante que você tocou, porque assim, Deus ele usa cada um no seu espaço, né? Deus usa o pobre na sua empresa. Só que Deus usa o rico também, onde ele está, entendeu? O Pedro, ele não tinha tanta desenvoltura para anunciar o evangelho. Tanto que ele foi mais usado ali em Jerusalém. Mas o Paulo não. O Paulo ele já tinha mais engajamento. O Paulo ele já tinha mais conhecimento. Ele conhecia mais a lei. Ele tinha cidadania romana que dava acessibilidade para ele estar em todas as cidades. Então Deus ele usa Paulo para um objetivo específico para anunciar aos palácios. E usa Pedro para anunciar no meio da rua, para pregar para o coxo na Porta Formosa. Então Deus ele tem um propósito específico para cada um. O que é o mais pobre, Deus vai usar de um jeito. O que é mais rico vai usar com acessibilidade em outros lugares. Então é sim importante o dinheiro, ajuda a ter acessibilidade a lugares, o evangelho entra lá também. Porque o rico também precisa do evangelho. Sim, todo mundo. Você acha que essa questão de cobrar muito, acho que surge mais da produtora, e também tem produções que fazem música gospel que não são cristãos? Sim, como também tem muito não cristão que toca na igreja. Verdade, tem muitos. Tem pessoas que exercem, vamos supor, o seu cargo de guitarrista, aí uma igreja não tem guitarrista, ela contrata um guitarrista que não é cristão para tocar na sua igreja. Aí o povo chora. Nossa, que graça, que unção, mas o cara nem é cristão. O cara nem... não aí sabe. no sábado à noite acabou quando o cara sai de lá. O cara sai de lá, tomar uma caipirinha, um gin e foi usado por Deus. Por quê? Porque o que ele toca não é dele, ele toca louvor que é de Deus. Porque o louvor ele tem um poder pelo conteúdo que ele tem, não por quem está sendo usado. Deus é gracioso demais. É a palavra que tem poder, não é quem está falando, né? Deus é gracioso demais. Vamos lá. Próxima pergunta. Respondi, Darlan? Sua pergunta? Ó. Rapaz, os povos aqui tá bem quietinho, Luiz. Luiz Guita. Fez uma pergunta aqui, ó. Posso ser músico da igreja e trabalhar como músico fora da igreja? Boa pergunta, hein? E aí, o que você acha? Você acha que eu posso fazer isso? Cantar, tocar lá e depois acabou que eu vou lá no barzinho lá tocar uma... Fora da igreja. Eu sou músico na igreja e depois eu toco fora da igreja. Boa pergunta essa daí. E eu vou responder... Depois do sábado à noite que a gente falou agora? Como o que Paulo disse para a igreja de Coríntios. Eu posso tudo. Posso todas as coisas. Mas nem todas elas me convêm. É um pensamento meu, tá? Exemplo, eu estou no domingo de manhã, nosso culto é de manhã. Estou lá sendo bênção, o canal da bênção de Deus. Ministrando a vida com o meu louvor.
Lá Deus restaura a família. Lá Deus cura quem está doente. Lá Deus dá alegria para quem está triste. Mas eu sou músico. E alguém me contratou para tocar para o Amado Batista. Lá o Amado Batista, ele está ministrando um adultério. Uhum. Lá o Amado Batista, ele está endeusando a pornografia. Ou outros cantores, entendeu? Eu peguei o Amado Batista, que é bem conhecido, mas tem cantores que ministram coisas piores que ele. Amado Batista, o homem mais amado do Brasil. O cara canta uma música que ele é casado, mas ele está apaixonado por outra mulher. Ah, tem. Entendeu? Ele está fazendo apologia ao sexo. Ou seja, no domingo eu ministro cura. Na segunda eu ministro doença. Porque a música ela tem essa frequência de envolver. O cara tá ouvindo a minha música e tá tomando cachaça. Tá dançando coladinho com uma mulher que não é dele. E pra mim não faz sentido. É o que o Thiago falou. Né? Da fonte que sai água salgada, não pode sair água doce. E ao contrário também. A que sai doce não pode sair água salgada. Eu acho que tem que ver esse filtro, essa separação. Paulo falou, você pode. Mas pese na balança, vê se convém, vê se é louvável, vê se traz edificação. Eu, particularmente, acho que não traz edificação. Mas não critico quem faz isso. Cada um tem a sua cabeça, cada cabeça é uma sentença. Certo. Sou Danilo. Dá licença um minutinho. Pode Mateus falar. 6:24. Mateus 6:24. Passando então. Cai muito bem essa aqui, hein, Deco? Mateus 6:24, o Deco frisou muito bem. Diz aí. E diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. No caso ele está especificando o Mamon, o dinheiro, né? Mas isso serve para todas as ramificações. Encaixa, né? Encaixa com certeza. Muito bom. Bem frisado, Deco. Glória a Deus por isso. Cara, e a gente sabe que tem muitos ritmos de músicas, né? Tem o rock, Sim. tem Bom. worship, tem forró gospel, Bom. as pisadinhas gospel aí. Uhum. E assim, baseando nisso, a Fabiana Ferreira perguntou, tem alguns ritmos que não podem cantar na igreja? Como, por exemplo, algum desses, até o funk. Tem os funks. Tem muito preconceito, né? É porque assim, isso sou eu. Ah. Eu particularmente, o funk é porque, não sei, acho que seria meio estranho até eu falar isso, mas tipo, o funk, automaticamente, o ritmo já direciona para a sexualidade, é como se fosse isso. Como se fosse isso. Isso é na minha cabeça, né? É só uma opinião minha. Sim. Mas também, tipo, então se for baseado nisso que eu estou falando, então um rock já seria invocando o diabo. Nesse ponto de vista. Se for muito legalista, a O gente vai ter forró- que levar para esse ponto, né? Isso, então o forró já seria. Já vou lembrar da cachaça e dançar coladinho. Calypso, a preta. Tipo isso. Então, tem algum ritmo que, tipo, cara, é bom tocar isso aqui não é bom, e por quê? Bom, vamos lá. Eu penso assim, a igreja ela é de Deus. E eu acho que nós, como pastores, nós temos que ter um bom senso e uma sensibilidade tão grande do Espírito Santo para dizer, ó, Deus se agrada disso, Deus se agrada daquilo. Porque não está escrito nenhum versículo da Bíblia, eu quero que alguém achar. Irmãos, não canteis funk no meio do culto. Não tem nenhum versículo escrito aqui na Bíblia. Ou não tocareis rock. Não tocarei isso. Não está escrito. Então a gente não dá para definir, cara, Deus odeia Eu o tocar funk. só com harpa. Até porque a música hoje em dia Nossa, tem várias... atualizou demais, né? Demais. Antigamente não existia guitarra, eletrônico. Não Eu acho existia. assim, o ritmo não interfere quanto ao conteúdo. Exemplo, tem muita música calminha que a gente julga, cara, Deus tá lá. Às vezes não tá. Seria mais a letra. Agora se eu ver um funk, a batida é de funk, tá, mas a letra engrandece a quem? A mim ou a Jesus Cristo? A Jesus Cristo. Então vai lá e toca. Vai lá e canta. Na minha perspectiva. Não é eu que tô falando, ó, Deus se agrada do funk. Eu penso assim, não dá pra falar Deus odeia isso, Deus ama aquilo, se não tá escrito. Uhum. A gente tem que ter Não o tá. temor. O Sim. princípio da sabedoria é o temor. E temor não é só para dizer faça, para dizer também não faça. Eu tenho que ter temor em falar isso aí. Em dizer, ô Fábio, tira esse brinco aí que não é de... Jesus não gosta de brinco. Onde está escrito na Bíblia isso aí?
Não tá. Então eu, como servo de Deus, tenho que ter temor de Deus para dizer se Deus gosta ou não gosta, entendeu? Eu tô colocando palavras na boca de Deus. Não posso fazer isso. Falar o que Deus não Jesus falou em Apocalipse, ai daquele que acrescentar ou tirar uma vírgula desta palavra. Então eu não posso dizer que Deus odeia, que Deus não odeia, se não está escrito. Se tiver escrito eu posso dizer com toda a letra. Não, não pode. Agora essa questão na Bíblia não está dizendo se pode, se não pode. Então o que a gente tem que fazer? Usar um filtro. Aproveitar. E tem que ter o bom senso também, né? Eu como ministro de louvor tenho que ter o bom senso. Sim, Cara, sim. se a letra do louvor é de arrependimento, pra que eu vou colocar uma música de arrependimento com a letra em funk? Porque o arrependimento leva pra mim o quê? Parar, pensar, refletir. A letra, Quem consegue refletir no... a letra seguiu o ritmo, né? Não dá. Não dá. Agora se seja uma letra de mais festa, adoração, eu fui Aí- regozijar na presença de Deus, ainda dá pra usar. Entendeu? É uma inteligência saber fazer isso aí. Tipo, você adequar a letra Com com ritmo. a melodia, com o ritmo. Isso. É verdade. Porque, tipo assim, tem músicas, eu particularmente, eu gosto de ouvir um trap gospel. Lógico que a gente vai primeiro na letra, Isso aí vê também. primeiro. Mas eu não acho coerente tocar na igreja, Exatamente. no momento do culto. Isso é coisa que eu coloco quando eu vou arrumar. É cultural, na verdade, né? Isso, na verdade, é na minha cabeça que eu falo, cara, não É que a gente tem raiz assembleiana, a gente tem mais restrição de Não, dessas pensou, coisas tocando. pensou no aí, mesmo aí chega fundo. minha mãe chega lá, aí começa a tocar um trap, minha mãe, trap? Que de achar Ah, é que isso. Fábio, isso não é de Deus, não, Fábio. A pessoa já tem isso na vez. Tá no inconsciente das pessoas. Outro dia eu isso aí. tava ouvindo uma música, Rodolfo Abrantes. Rodolfo Abrantes ele tem uma pegada mais rock. E minha mãe falou, Fábio, essa música aí é de Deus? Eu falei, mãe, é de Deus, mãe. Olha a letra. Falou, mas que ela tá acostumada com, tipo, Aline Barros, Exatamente. Damares. Uhum, as pessoas têm essa visão, né? É. E queiram ou não, cria um bloqueio pra outras Isso. pra coisa nova, né? Isso. Eu falei, É mais mãe, cultural do que dizer se pode, se não pode. É mais questão Isso. de cultura. eu falei, mãe, olha a letra, mãe, que a letra é bonita. Ah, não sei não, Fábio. Acho que é porque eu tô acostumado mesmo, mas pra mim não sei. Eu acho assim, não dá pra gente colocar Deus na nossa caixinha e falar, Deus, o Senhor é isso aqui. Exemplo, eu vou colocar o Deus, vamos supor, Deus é amor. Colocar a caixinha da Deus é amor é cantar hino de fogo, corinho de fogo. Passou disso, não é de Deus. Cara, tem que ter um temor muito grande pra falar disso aí. Então, cara, o que eu posso definir que é Hinos de Deus e o que não é? pentecostais. Letras que centralizam Jesus. Centraliza Jesus. Ele é o centro, né? Ele é o centro de Ele é o tudo. centro. Se centraliza Jesus, cara, você pode cantar até em africano. Centraliza Jesus é de Deus. O Paulo falou, vocês saberão se o Espírito, discernirão se o Espírito é de Deus. Paulo não, João, perdão. Se reconhecer que Jesus veio em carne. Se reconhecer que Jesus veio em carne, é de Deus. Se não reconheceu, cara, esquece. Conhecendo a obra de Cristo, é de Deus. Boa. A Evelyn tinha perguntado também. Ela Quem? perguntou. Evelyn. 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 Ela perguntou assim, a minha prima, também Sim. comentei com ela, ela falou, Fábio, mas assim, eu tô ouvindo uma música em inglês. Às vezes eu não sei a letra. Mas eu tô cantando, e de repente ele fala alguma besteira lá, que não é coerente com a palavra. É pecado, será? Pelo fato de eu não entender o que ele tá falando. Porque às vezes dá uma preguiça de ir atrás da letra, isso, aquilo. Eu acho assim, Deus não leva o tempo da nossa ignorância, né? Deus, ele é um Deus, e o erro é a partir do momento que eu conheço a lei. O pecado só existe por causa da lei. Se eu sei que tem uma lei e eu descumpro ela, é pecado. Mas se eu não sei que existe essa lei, se eu estou pecando, não é pecado. Concorda comigo? Sim. Você só sabe o que Você é. não sabe o que é o idioma inglês. Verdade? Porque eu acho assim, tem muita música brasileira boa. Tem. A gente menospreza o nosso Brasil, né? Vamos dar um crédito pro Brasil, né? Sim. Não sei o que ele tá dizendo, eu tô chorando lá. O cara tá me xingando, eu tô chorando. Apesar que é bom. Tem músicas que eu ouço em inglês. Ah, Fábio, você entende inglês? Não. Mas antes disso ali, eu gosto do inglês. Mas Você antes. ler a tradução, né? Isso. E quando eu chego, por exemplo, cheguei no refrão, eu sei que tá falando refrão. Naquele momento, tô falando inglês. Eu tô tentando imitar o cara ali no inglês. Tentando, porque falar você não fala. Uhum. Eu não falo. Mas... Mas eu sei que ele tá falando. E naquele momento, é como se eu estivesse me expressando a Deus também. Sim. Isso é bom. Eu acho que é válido louvável, também. é louvável, É. louvável. Mas Sim. é importante saber a letra, não. Ao ouvido, a música, parece que a música inglesa ela é mais gostosa de se ouvir, né? Inglês? Porque a gente não conhece o idioma, parece que fica um pouquinho mais gostoso.
na nossa mente, né? Mas é a mesma É coisa. a mesma coisa. Mas é interessante a gente saber. Bom, a maioria, Tá sendo cantado, né? a maioria que eu escuto, pelo menos, é brasileiro. Até porque é o que eu entendo. Tipo assim, na verdade, eu ouvia muita música em inglês porque eu gostava do ritmo, não entendia. Na verdade, eu sempre procuro a letra, né? Mas eu acho que é importante, né? Você entender o que ele tá falando ali. Sim, sim, porque a compreensão e o entender é importante. Lembra o problema na igreja de Coríntios? Tinha um pessoal que falava em língua, mas não tinha quem traduzia. Aí, vai ficar... Tipo, pode entrar nesse tema, mesma coisa de falar em línguas na igreja ali, tá aquele exatamente. monte de gente falando Ninguém e entende. sem ter um intérprete, fala, mano, fica vazio. Fica vazio. Fica vazio. Não entende o que está sendo dito, porque com Deus eu tenho que entender. Boa. Tem que ser inteligente, Boa. tem que ser racional. Então o que Paulo falou? Se Racional. você for falar em línguas, tem que ter um intérprete. Por isso que é interessante a gente ver a tradução antes de ouvir, antes de cantar, para saber o que está sendo dito, entendeu? Maravilha, maravilha. Pergunta do Jefferson. Jeff, ó, ele é da capa, hein? Opa! É pecado um músico se inspirar em um músico que toca música secular? Um músico cristão se inspirar, por exemplo, sei lá, o cara gosta do Jimi Hendrix, tá É que na verdade o cara não inspira no cara, se inspira na técnica do cara, né? na técnica. Se o cara se inspirar na técnica E se o cara do ele se cara, inspirar no AC/DC, os caras que pintam o rosto lá e... É do AC/DC? É esquisito. Do Kiss, do andar Kiss. De Ah, o cara- batom, de Aí o cara esmalte. pintar o cara preto e branco, as Aí batons. não, aí já, já extrapola, mas se o cara viu uma técnica no cara, não, esse cara tem umas técnicas boas, precisa aprender isso aqui. No estilo de Louvável, roupa tudo também. é pra louvor de Jesus, E no né? estilo, tem problema? Depende também. Estilo de roupa? É. Ah, cara, acho que... Se inspirar no Kiss, Eu os acho caras que- usam as botas. Eu acho que grandes. Deus ele teve um cuidado tão grande de dar a nossa identidade, né, velho? Deus falou, cara, tem milhões, mas eu vou fazer você de um jeito específico seu. Acho que é muita tolice você se inspirar num cara se Deus já te deu uma identidade. Agora tem pessoas que têm crise de identidade, e esse é o problema. Isso é difícil. É porque assim, também, eu acho que muito do que a gente se veste, porque eu falei na questão de se inspirar e investir, acho que diz muito sobre nós, eu acho. Sim. Né? Eu acho que diz muito sobre nós, talvez nossas Personalidade, intenções, né? personalidade, né? Acho que não tem problema você se inspirar na técnica do cara. Não, na Vai lá e técnica... arrebenta. Opa, acorde. Eu particularmente eu fiz aula na Casa da Música de Diadema e lá eu tive que cantar músicas que não era cristã. Por quê? Porque eu estava aprendendo a técnica dentro daquela música. E a gente precisa aprender para cantar melhor para Jesus. Boa, boa. E tem problema eu estar em casa, vamos arrumar a casa aqui, tô lá lavando a louça. Qual que é a música de amor pra minha esposa? Lógico, eu sei que não é coerente, tem músicas que idolatram a mulher. Sim, Mas tem músicas que são elogios. sim. Não tem problema. Uma música, sei lá, colocar um exemplo aqui, todo mundo conhece. Coloquei um Exalta Samba lá. Aí deixo o Exalta Samba, uma música lá do Exalta Samba lá, elogiando a esposa lá. Eu acho O que você acha? Eu acho que tudo tem que passar por um filtro, né? Boa. Tudo passar por um filtro. Você gostou dela? O Luiz tá rindo aqui, ó. Tá doido pra ser uma exaltação, né? Eu acho que tudo tem que passar por um filtro. Tem muita música cristãs românticas que dá pra você usar. Varia muito do que a gente... Ah, mas pastor, não entra na minha realidade de vida. Tem uma outra secular que se encaixa melhor. Tem algum problema? Cara, passa no filtro. Acho que é meio difícil também, porque assim... Até porque o cara, vamos supor, o cara tá namorando com a sua esposa, tendo relação sexual com a sua esposa. É muito esquisito o cara colocar Yeshua, cara. Não dá, velho. Não dá. Cor de Fogo também não dá. Tem que ser uma música mais romântica, que apimenta a relação lá. E se dos deixar um som de dois, fundo, tem- só um Só um teclado fundo lá de musical. fundo? Melhor, né? Depende também. Depende do fundo Vai dar um também. sono. O cara tá dando um glória lá, é esquisito. Porque a música ela é ambiência, a música ela é frequência, entende? Boa, Então boa, você se boa. conecta muito fácil nessa relação também. Dá, Dá pra usar música também na relação com a esposa, viu? dá. Oh, meu Deus. O O Anderson Silveira, ele perguntou, por que em cada denominação tem um estilo de música diferente? Por exemplo, na Assembleia existem os famosos corinhos de fogo. Tem bastante. Tocha. Já na CCB tem orquestra e alguns próprios da igreja. Que são muito bons. É o cantor cristão, né? Eles usam o inário deles mesmo, não cantar mais nenhum de fora. Muito e bonito, hein? Sim, sim. Já na Deus e Amor é cantado hinos da harpa, bastante, né?
e louvores antigos, dá pra cantar bastante. Sim, corinhos. Na Deus é Amor. E na Bola de Neve o reggae é bem famoso. Por que essa diferença? Cara, é uma questão cultural, né? Questão cultural. Já que hoje em dia tá tudo atualizado, né? Você vai numa igreja mais discreta, eles estão cantando Cassiane. Cassiane. É, porque hoje o pessoal tá cantando Além do Rio Azul na igreja que é de No jovem. chip lá. É, no chip, exatamente. Hoje tá mais atualizado. Aí pega a versão Oceano e traz Entra pro mais na chip. questão de cultural, né? Igrejas mais antigas normalmente optam por os hinos da harpa. Agora as mais atuais preferem o worship. Mas não tem problema nenhum. Não tem problema. O importante desde é que engrandecer. o conteúdo seja de Cristo, né? Maravilha, O ritmo maravilha. não interfere em nada na adoração. Maravilha. Tem alguma coisa que você queira perguntar, Luiz? O acrescentar, Acrescentar? Não. Não, Deco? Satisfeito, tá ótimo. Eu queria fazer uma pergunta pros dois aí. opa, Não é que é legal, o pessoal conhece vocês da igreja, mas se eu não assim, souber, eu falo mesmo. falando sobre música, né? Como foi a conversão de vocês, né? Se foi assim, mais através da palavra ou mais através da música, dos louvores, né? Boa. Aí que o vídeo eu creio que muita gente vão ver, não só o pessoal da sua igreja que conhece o testemunho de vocês. Então seria legal, né? Responder hora, essa da hora. pergunta, né? Começa O que você, vocês Deco. acham? Como foi que você... Vamos lá, eu particularmente, minha vida, minha mãe sempre me levou desde quando eu era... Eu sou pequeno até hoje, mas quando eu era menor. Desde quando eu era menor, criança, eu me entendo por gente. Minha mãe sempre me levava pra igreja. E eu sempre fui rato de igreja, cara. Ia pra culto, pra igreja, visita. Então eu não tive aquela experiência de... Cara, eu me converti, aquele negócio sobrenatural. Eu acho que a maior experiência, o maior milagre é o cara ali crescer no evangelho e pela graça de Jesus, ele não querer sair mais. Maravilha. É claro que como, né, Luiz? A gente já deu muita ramelada, né? Ser humano. A gente tocava na igreja, saía, depois ia fazer coisa errada. Mas nós estava lá, velho. E a palavra que estava sendo implantada, ela não volta vazia. Vez ou outra... Vez ou outra a palavra pegava a gente e no tempo certo ela produziu o fruto necessário. Foi sendo E regado. a gente tomou vergonha na cara e se converteu. Chegou a maturidade espiritual. Chegou a maturidade espiritual e a gente se converteu. Por isso que é bom, irmão. Assim, o cara ele caiu, ele fez algo de errado. Cara, não desista, continua, cara. Porque é melhor você cair nos braços de Jesus do que você cair nos braços do diabo, cara. É melhor. É melhor. É melhor, é melhor. Eu, particularmente, eu vim do mundão, assim, minha mãe católica na época, mas aqueles católicos não frequentes, né? Não ativos. Não ativos, praticantes. Então, minha mãe, e eu por influência também, então não tinha uma regra, temia a Deus no nosso entendimento. Mas não tinha aquele temor que você tem quando tem um conhecimento. Uhum. Então, mais ou menos lá, quando eu tinha mais ou menos 20 anos, 19, 20 anos, eu vim do mundo onde eu gostava de rock, né, e sempre gostei de música, né, chegou um momento que eu já tava usando droga, só que no meu coração algo falou, para com isso. E quando eu falei, vou parar, nisso eu trabalhava no Lava Rápido e com influência da galera lá, você vai no embalo, Sim. né? Só que chegou um momento que Deus me tirou de lá e eu comecei a trabalhar numa Kombi entregando folheto, sabe? Os caras deixavam a gente nos locais e a gente ia entregando de porta em porta. Sim, panfletagem. Ele tinha um rapaz que começou a falar da palavra, né? O pessoal conhecia eles todos lá, eu fui o último a entrar. Só que quando ele falou pra mim da palavra, foi muito diferente do que o pessoal que ia lá bater na minha porta. Já tive aulas, já com o Testemunho de Jeová. Mas, cara, nada contra, mas assim, da forma que ele falava pra mim, ele era um cara que conhecia bem a palavra ali. E não foi nada impondo. Aí, onde foi que eu senti a sede da minha alma de verdade? Eu falei, cara, eu preciso disso. Sempre ouvi falar, mas não entendia. E eu achei muito interessante. E dia após dia eu sempre fui curioso. E eu perguntava, e por que isso? E por que aquilo? E por que... Então, um cara que gosta de falar, você fazer pergunta pra ele, Meu Deus. maravilha. Eu adoro. Aí rende, né? Cara, aí dali eu fui conhecendo. Ele falou, vamos lá na igreja qualquer dia, tal. Nunca forçou. Aí um dia eu fui. E dali foi onde eu conheci Jesus. Tive uma resistência. Acho que eu fiquei, sei lá, um mês indo direto assim, só ouvindo a palavra e tal. E dali o momento, quando chegou o momento, eu senti aquele tremor, aquele queimando assim. Falei, Deus, eu preciso, sabe? Não sabia explicar o que era isso, sabe? Não sabia explicar, mas foi nisso. E daí. Aí você se rendeu. Aí me rendi, né? Fui desviando aos poucos, tirando uma coisa aqui, outra ali.
E assim, a questão da música, gosto muito do rock, eu gosto muito de rock, não, assim, tem os rocks gospel que tem umas gritarias doidas, eu não sou muito fã, não. Tem uns que não dá nem pra entender muito, mas assim, por exemplo, os mais suaves, Rodolfo Abrantes, sabe? Oficina, alguns hinos Fernandinho, que é bem Fernandinho, rock, né? muito bom. Worship, gosto muito, que tem a pegada de rock, bateria ali e tal. Sim, é bem Nossa, pegado. muito bom. Então, os que eu mais gosto são esses. Hoje, pelo fato de, não porque eu acho que esse é mais espiritual do que esse ou aquele, mas porque sempre foi uma influência e sempre gostei. Mas por uma questão de gosto. Legal. Particular, né? Mais algumas perguntas? Acabou, né? Isso aí. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe a tua vida, tá bom? Amém, a nós. Vou chamar mais vezes. Espero ter Pegar uns temas tirado mais- as dúvidas aí da galera aí. Muito E bom. Dado proveito, edificação pra nossa vida através desse bate-papo. Galera, Eu que agradeço pela oportunidade. Olha, foi muito edificante. Deixe suas dúvidas lá, comentários, o que vocês acham, o que vocês acrescentariam nessa conversa aqui, nesse bate-papo que foi edificante. E vai lá, se inscreva no canal, deixe seu sininho, ative todas as notificações que a gente vai fazer mais podcast. Isso. E vamos lá, a gente vai chamar mais pessoas. E por enquanto, esse é o primeiro episódio. Espero que a gente tenha edificado, nós não, o Espírito tenha edificado a vida de vocês por intermédio do pastor e músico Danilo, Amém. tá? E é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Forte abraço. Até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.